Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é quinta-feira, dia 24 de maio. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Para a gente é sempre um prazer estar com você na sua casa. Te peço licença para a gente chegar, para ficar aí com você. E eu te peço para ficar com a gente aqui até o meio-dia. No programa de hoje nós vamos conversar sobre o atual cenário econômico brasileiro e também explicaremos os impactos das taxas de juros na economia e no seu bolso. Apresento agora para vocês os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Steca, tudo bem? Bom dia, Caio. Um tema bom hoje é com economia. Certeza. A maioria do brasileiro está no vermelho. Então nós vamos aprender um pouco como trabalhar e viver mais em paz, mais sossegado com nossas finanças, né? Bom dia, Carlos Eduardo. Bom dia, amigos da mesa. Bom dia, povo de Juiz de Fora. É um prazer estar nessa quinta-feira fria, sem gasolina. Nós vamos ter esse final de semana um evento, né? No aeroporto. Sim. Chama 80 anos... Do Aeroclube Juiz de Fora. Fundação do com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Isso. Eu moro na região. Já recebi lá, inclusive, uma circular me comunicando que nos dias sábado e domingo nós teremos cerceamento de trânsito, né? Interrupção de trânsito. E que a prefeitura, o EMPAV, estava providenciando as melhorias da região. Eles fizeram uma limpeza das ruas, capinaram um bocado, deixaram os mesmos buracos estão lá, mas fizeram a sinalização. Fizeram sinalização em cima dos buracos, sabe como? Passaram aquelas faixas amarelas, faixa branca, assim, em cima dos buracos. Eu acho que indignado, como é que se desloca um grupo, como se diz, os funcionários... A estrutura toda, né? E vão lá e vão tingindo meio-fio, tingindo o meio da rua e passando dentro dos buracos, né? Como eu passo todos os dias. As ruas da Cidade Alta, eu não tenho andado muito em outras regiões, mas a Cidade Alta está muito abandonada, muito, infelizmente. Senhor prefeito, por favor, dê uma atenção à nossa região. Isso aí. Aliás, em toda a cidade. Com certeza. Fica o apelo do Steca e o nosso também, né, para olhar pelas nossas estradas, principalmente. Eu queria aproveitar que o Steca já deu um anúncio e lembrar a vocês que nesse final de semana também vai ter a Feira Árabe do nosso amigo Tufik Nabak, que você pode conseguir mais informações através do site deles. Bom dia, Carlos Eduardo, tudo bem? Bom dia, Caio, bom dia, Steca, bom dia, convidados, bom dia, povo de Juiz de Fora. Realmente a gente tem visto muito buraco aí pela cidade, né? Agora que acabaram as chuvas, eu acho que dá para começar a tampar, né? Vamos torcer para... Tomara que o nosso apelo seja ouvido. Com certeza. Agora eu apresento para vocês os convidados que têm um desafio de tentar tornar um pouco mais simples toda essa complexidade que é a economia. A gente recebe o economista, amigo, ex-debatedor aqui da mesa de debates, você que acompanha o nosso programa já conhece, que é o economista José Jamil Adum. Bom dia. É um prazer imenso te receber aqui de novo. Eu agradeço muito a oportunidade. E antes de a gente entrar tanto nesse tema complexo, né, eu já fico feliz que, como descendente de libanês, nós vamos ter a oportunidade de estar aproveitando umas boas comidas, né, árabes e degustar umas esfirras. Maravilhosa. Né? Mas eu quero reprisar esse convite, tá? Quero reprisar onde vai ser, que hora que vai ser, quem está promovendo, tudo beleza, certo. No final a gente lembra. E tá como o Caio mesmo, né, comentou, não é uma... As teorias econômicas não são tão fáceis assim, mas a gente vai tentar, dentro, né, sair um pouquinho do jargão de economia para passar com mais facilidade as informações para as pessoas que estão nos escutando aqui agora. Obrigado, viu, Jamil? Eu que agradeço. A gente recebe também o economista Rodrigo Miguel, que mais uma vez está aqui com a gente, não é um prazer te rever. É um grande prazer, é um prazer estar aqui com vocês na mesa aqui. Vamos falar sobre esse tema, né? Super importante, né? Obrigado, viu? Bom, de acordo com o Banco Central, a pressão externa e a alta do dólar nos Estados Unidos fez com que a manutenção dos juros básicos da economia doméstica se mantivesse em 6,5% ao ano. A partir de agora a gente vai entender o que isso significa e os impactos no seu dia a dia, no nosso dia a dia, né? Jamil, para a gente começar, eu queria que você explicasse o que seria esses juros básicos da economia doméstica.
Bom, antes de iniciar, eu gostaria muito, para deixar bem claro, as pessoas que estão escutando aqui agora, que por mais que às vezes as pessoas, né, às vezes eles mexem comigo, professor, você é bom em matemática, né? Só quero deixar a princípio o seguinte, economia, ciências econômicas não é uma teoria exata, é uma ciência social, né? Então ela ultrapassa, ela é maior, vamos dizer assim, do que simplesmente a questão matemática. Perfeito. Né? E aproveitar até o doutor aqui, que é especialista na área de neurociência, né? Você tem até áreas da economia hoje que estão indo por esse sentido da neuroeconomia, que é exatamente pegar a psicologia, a economia comportamental que a gente fala, a neurociência, para quê? Cada vez mais entender o comportamento do consumidor. Nós também, porque eu trabalho bastante, vamos dizer assim, na área de marketing, cada vez mais a gente tem esse desafio, entender o comportamento do consumidor. Né? E vamos dizer assim, nós economistas, a gente tem por base o seguinte, o que produzir, como produzir, para que produzir. Esse é o nosso grande desafio. Além disso, a gente, nesse abordagem inicial sobre a economia, a gente tem o que chama dos trade-offs. Então, cada vez que você troca, vai substituir de produzir um produto, vamos dizer assim, por outro, você tem né, você deixa de produzir um, porque tem para que produzir o outro de acordo com a economia, e assim por diante. Então, nós estamos sempre nesse dilema dos trade-offs. Né? O que acontece hoje? A economia, né, o pessoal fala que é atual, mas não é. Desde o mercantilismo, ela é globalizada. Né? Os espanhóis e os portugueses saíram para buscar ouro e prata, porque era a reserva da época. O que acontece hoje? Você tem muita influência do mercado internacional. Você tem as variáveis internas e você tem as variáveis externas. E dentre uma dessas variáveis, você tem um comportamento hoje do mercado dos Estados Unidos como ainda maior economia mundial. Né? Então, você tem aí uma questão geopolítica, vamos dizer assim, com o Irã. Dentro disso, você tem aí o risco de aumento do petróleo. Então, tudo isso vai influenciando. Você tem, a partir disso, por estratégia do governo americano, talvez aumente aí as taxas de juros. Então, a gente começa por aí. A partir do momento que ele decidir por aumentar essas taxas de juros, o que você vai fazer? Você vai transformar o mercado americano mais atrativo que o nosso. Né? Então, nesse sentido, o que você tem? Você tem uma alta do dólar hoje, também já em perspectiva, em projeção, a transferência desses recursos para os Estados Unidos para investir lá. Né? Porque o mercado, alguns eles, às vezes eles esperam, outros se adiantam, são vamos dizer assim, mais proativos e já deslocam. Então, essa é uma das consequências hoje dessa expectativa. Eu só tirar uma dúvida dentro do que você está falando. Desculpa te interromper. Você falou que o fato de aumentar os juros torna os Estados Unidos mais atrativo? O que na nossa cabeça, parece que quanto menor os juros, mais atrativo. Como que isso funciona? Bom, desculpa a minha ignorância. Deixa eu interferir também. Sabe por quê? O brasileiro entende muito de futebol, de religião, de saúde, ele sabe tudo, porque ele receita para todo mundo. Toda esquina alguém está receitando alguma coisa. Mas de economia nós não entendemos, não sei por quê. Você está falando de uma forma que eu ainda não tô captando direito, tá certo? Eu queria também saber sobre inflação. Que história é essa de inflação? O que regula isso? Tá bom? Mas vamos lá, professor. Como vocês mesmos disseram, eu pensei que anteriormente todo mundo era técnico de futebol, né? Mas eu estou vendo que muita gente se acha economista também, desculpa, né? Eu tenho por esse princípio, né? Não sou engenheiro e não ficar aprofundando, não ser médico, né? No caso aqui, ficar aprofundando. Cada especialidade com as suas... Isso. Vamos lá. Caio, o que eu falo é o seguinte, os juros mais alto, né, você tem os investimentos que nem sempre são simplesmente de crescimento, de investir em aumento de plantas, você tem investimentos especulativos. Então, aonde está o seu recurso, aonde você tem uma taxa de juros que te dê um retorno maior, você vai deslocar para ganhar mais. Né? E, em compensação, você fica hoje num dilema também, que é o seguinte, a taxa de juros hoje, você tem, primeiro, vamos supor, para aquecer uma economia, né, você torna o dinheiro mais barato. Então, na hora de emprestar, você vai conseguir comprar um carro mais barato, né, um produto da linha branca mais barato. Mas, em compensação, o que vai acontecer? As pessoas que são investidores ou querem especular seu capital, o que eles fazem? Eles vão para o mercado mais atrativo e que te dê um retorno maior sobre o seu investimento. É como pega você, por exemplo. Eu tenho vários ativos disponíveis no mercado. Ele pode, daqui a pouco, vai complementar com certeza. Então, eu tenho poupança, você tem vários tipos. Então, de acordo com a minha característica de investidor, eu sou mais conservador, talvez eu vá na poupança.
Mas a cada vez que ela me der mais retorno sobre meus investimentos, eu vou tender a aplicar e não a investir, né? A nossa renda, o que acontece hoje com a nossa renda? Você tem uma renda hoje para o seu consumo, somada com uma renda de pagar os impostos e mais uma renda de investimentos. Então a gente tem na economia o que nós chamamos de propensão marginal ao consumo. Quanto maior a sua renda, maior a sua probabilidade de investimento e de poupança, né? E de consumo e de poupança, desculpa. Primeiro, como ser humano, vamos dizer assim, o que a gente se preocupa? É o nosso dia corrente, pagar nossas despesas correntes e os impostos. Se der condições, nós vamos investir, né? Então, a princípio nós estamos entre pagar nossas dívidas, nossas despesas e os impostos. Depois, nós estamos em investimento. Então, né, voltando um pouquinho ao assunto, ou seja, taxas de juros mais altas vai atrair um capital maior especulativo. O que vai acontecer isso? Né? Os bancos, através desse capital acumulado, eles vão ter uma capacidade de emprestar mais. Aí você vai ter também políticas, né, que a gente vai estar falando daqui a pouco, restritivas ou expansionistas, depende do fluxo de capital que eles querem no mercado, o governo. Então, assim, por isso que eu falei no início, não é tão fácil você falar da economia, né? E o dinamismo dela hoje não é assim, por exemplo, igual anteriormente, que você levava a compensar um cheque, né, 72 horas. Então você fica esperando, você digitava lá, passava o cheque, fiz estágio no Brasil, então o que acontecia? Tempos atrás até com 8 só terminar, dias por gentileza. para compensar Então um o que cheque. acontecia? Eu fui lá estagiário, então o que acontece? O cheque era passado ali. Né? Então, até compensar. Não, hoje não. Hoje você, a cada minuto, você sabe informação do mundo inteiro. Hoje, com essa discussão, por exemplo, do combustível. Em 2, 3 minutos, você está vendo todos os postos lotados. Ou seja, a informação é muito dinâmica. Para você trabalhar com ela de forma tão... Aliás, não tem como você trabalhar com ela de forma exata. Eu queria, né? Jamil, depois deixar uma pergunta para o segundo parte do programa. Assim, como que a nossa taxa de juros está em 6,5, né? A americana, se subir, vai para 1, pouco, talvez 2 no máximo. Como que lá fica mais atrativo do que aqui? O que faz ser diferente? Eu acho que isso seria importante para a próxima. Obrigado, Carlos. Nada. Depois eu também quero ouvir a opinião do Rodrigo, tá? A gente vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje, mas já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Você gostaria de comentar a respeito do que o Jamil estava falando no último bloco? Sim, queria fazer um complemento assim. Então, a taxa Selic, né, que é o tema hoje, ela é o principal instrumento de política monetária. Vamos traduzir isso aqui para quem está nos assistindo. Toda vez que o governo aumenta um pouco essa taxa, ele acaba por encarecer o custo do dinheiro. O dinheiro, costuma falar que o dinheiro não some, ele para de circular ou aumenta a circulação, ele está em algum lugar. O que é o custo do dinheiro para o pessoal Exatamente, entender? aí vamos para as pessoas entenderem. Vamos imaginar que você tenha um cheque especial, esteja pagando juros no banco. E você está pagando, por exemplo, hoje, com uma taxa mais barata, R$100 por mês de juros. E você tem o mesmo salário. Se essa taxa aumenta e o banco passa a te cobrar 200, o que acontece com o seu orçamento, o seu dinheiro, se você ganha a mesma coisa? Diminui o seu dinheiro. Sim. Então, esse mesmo efeito de encarecimento, ele se dá para o consumidor, ou seja, você tem menos dinheiro, você vai comprar menos produtos com o mesmo dinheiro, porque você vai pagar mais juros se você financiá-los. E a indústria também, para se financiar e comprar maquinários e investir e ter estoque, esse custo do dinheiro também aumenta para ela. Logo, ela investe menos. Então, toda vez que tem um dos efeitos da política monetária subindo a taxa de juros, ele encarece um pouco esse dinheiro e a economia passa a circular um pouco mais lentamente. Mas no caso de hoje, nessa última mexida do Banco Central, ele tem um outro efeito. Foi para balancear o efeito do dólar na economia. Por conta, aí respondendo a sua pergunta, da alta dos juros dos mercados americanos, aí completando o que o professor falou, os Estados Unidos passou a ser um pouco mais atrativo para o investidor do mercado financeiro. Por quê? É um país muito seguro, logo ele pagando uma taxa de juros um pouco maior, o fluxo de capital tende internacional a ir um pouco mais para lá.
E qual é o efeito do dólar aqui no Brasil? Que isso tem a ver com os Estados Unidos? Eu vou explicar agora. Não é complicado. Toda vez que o dinheiro sai do nosso país para ir para qualquer lugar do mundo, você tem que vender real e comprar dólar, fazer o câmbio e transformar em dólar. Muita gente vendendo real e muita gente comprando dólar aumenta o preço do dólar e diminui o preço da nossa moeda. E o dinheiro vai para lá. Aí o Comitê de Política pegou agora e elevou um pouco essa taxa de juros, não especificamente por conta da nossa inflação, porque a nossa economia ainda está muito devagar, mas foi para dar uma freada no impulso do dólar. Por quê? Elevando um pouquinho a nossa taxa de juros, automaticamente o nosso país passa a ser também um pouco mais atrativo para esse mesmo investidor. E aí desacelera essa saída de capital para lá. E por que assim que a elevação nessa taxa de juros consegue controlar um pouco a inflação? Então, aí é um outro efeito. Né? Quando você desacelera o consumo, que não é o nosso caso agora, eu posso afirmar com um grau de certeza muito grande. O consumo está baixo, né? O grande motivo foi para frear a saída de capital do país, contrabalancear essa taxa de juros americana. Quando a economia está muito aquecida, e a nossa capacidade produtiva não consegue atender o consumidor, vamos traduzir, uma fábrica de automóveis não consegue entregar carros suficientes que as concessionárias vendem. O que vai acontecer normalmente? Vai elevar o preço. Aí o governo faz o quê? Quando tem isso de maneira sistemática na economia, a nossa produção não atende a demanda da população, isso acontece quando o país está crescendo, e crescendo com força. Aí o governo faz o quê? Ele dá uma freada de leve nesse consumo, encarecendo o dinheiro, e aí automaticamente as pessoas tendem a pensar melhor antes de consumir, até se equilibrar. Aí a indústria, passando a produzir um pouco mais, ela consegue atender essa demanda. Aí o governo faz o quê? Ele vai lá e fecha um pouquinho essa torneirinha do dinheiro, e o dinheiro passa a produzir. Então, esse movimento da Selic, se for bem feito de maneira cadenciada, ele realmente regula a pressão do país. Por quê? Se o país baratear muito o dinheiro e todo mundo sair consumindo, a indústria não entrega, aí os preços sobem. A gente volta para o drama que nós vivemos, né? Todo mundo lembra disso, que é a hiperinflação. Então, por isso que é tão importante. Ele não pode soltar demais e nem prender demais, senão estrangula a economia. A torneirinha do dinheiro tem que ser regulada, equilibrada. Isso é interessante, Rodrigo. A gente faz isso, quem tem que fazer isso, faz isso bem. Deixa eu só entrar um pouquinho no que o Rodrigo comentou ali. O que acontece também? Esse é um dos mecanismos, né? Um dos mais importantes. Um dos mais importantes. E é uma maneira também de, a princípio, não mexer na sua reserva. Né? Na sua reserva é o que você tem. Também. Porque é muito importante, pelas dívidas que o país tem, é como se tivesse uma poupança, eu vou criar essa poupança, numa emergência eu tenho um dinheiro. Então, como se tivesse resguardado ali uma reserva, que no momento de necessidade, para você segurar, inclusive a variação da moeda, você vai, investe, compra ou vende moeda. E o que ele falou ali é muito importante. Né? Você não tem inflação de demanda. Né? Quem chama isso? Você não tem uma correria para o consumo. Essas políticas hoje. No posto de gasolina agora? Exato. Isso é inflação de demanda. Exatamente. Mas isso é pontual. É pontual. Né? É uma pontual, não é uma coisa corrente, não é uma coisa comum. É uma anomalia, né? É uma anomalia. Do momento. Né? Então, assim, é uma outra forma do governo resguardar. Né? Porque também ele tem suas contas, né? Tem as contas nacionais, ele precisa resguardar a sua poupança também nacional, porque ele precisa pagar, é um título que ele vende, ele vai ter que resgatar, como ele mesmo disse, dependendo, né, da quantidade que ele quer de dinheiro no mercado, ele vai atuar com políticas expansionistas ou restritivas. Né? Então, ou seja, é o que ele falou, se eu quero diminuir o fluxo de dinheiro no mercado, eu vou pedir aos bancos, olha, eu vou colher mais dinheiro de vocês, são os compulsórios. Então, vou tomar mais dinheiro de vocês, porque eu não quero que vocês emprestem muito. E, ao contrário, se eu quero que os bancos deem, né, ele vai mexer na taxa de juro, ele vai parar com esse empréstimo compulsório de tomar dos bancos, vai deixar o banco com mais dinheiro, ele vai tornar mais atrativo o retorno sobre os títulos do público, então ele vai
Entendeu? Então, quer dizer, tem vários mecanismos, como ele mesmo disse. É uma coisa que, de minuto a minuto, a economia está muito dinâmica. Vai mudando, porque né? essa variável igual da gasolina, quem conta, né? Por exemplo, que de uma hora para outra vai ter apesar de ser uma, como é que fala, um panorama que possa acontecer, mas você não sabe, você não consegue entender quando isso vai acontecer. Deixa eu perguntar uma coisa, Jamil, só para ver se é isso que eu entendo, se é o real, aí vocês têm toda a liberdade depois de me corrigir se eu estiver errado. Eu entendo a taxa básica de juros como sendo uma taxa no seguinte sentido: o governo fala que vai pagar aquilo aos bancos se o banco deixar o dinheiro com o governo. Perfeito. Mais ou menos assim, não é isso? Não, mais ou menos não, você foi exato. Exato. A Selic existe, essa referência é justamente a remuneração do pagamento dos títulos públicos para o financiamento do governo. É justamente, Rodrigo, isso que eu queria chegar. Então, assim, mas o que isso significa na prática, né? Se o banco deixa o dinheiro com o governo, para o governo pagar depois, ele está prometendo que paga essa taxa. Sim. E, na verdade, nós, enquanto pessoas, quando deixamos dinheiro no banco, o nosso dinheiro que vai ser deixado no banco vai ser baseado nessa taxa também, né? Sim, Sim. ela desencadeia Vai ser uma referência, cascata. uma E aí, depois, o que acontece é isso, assim, eu tenho dinheiro, o banco me paga 6%, 7%. Então, se o banco for emprestar para alguém, vai ter que ser disso para mais um pouco, porque ele tem um custo, ele tem um lucro dele, Perfeito. essas coisas. Então, é mais ou menos assim que funciona no mercado, ou seja, você pega a taxa básica de juros, se eu for deixar lá, eu vou ganhar isso no banco, se o banco for emprestar para alguém, vai ter que ser obrigatoriamente um pouco mais. Não é isso, mais ou menos? É perfeito. Olha só. A sua colocação é perfeita, exatamente isso. O que acontece? Toda vez que o governo se torna mais atrativo com as suas, né, com as taxas, os bancos têm, vamos falar essa palavra, mas não é bem assim, ele tem preferência de emprestar ao governo. Toda vez que essas taxas não são atrativas, ele tem tendência de emprestar a nós, né? E o que acontece? Para ele também emprestar a um mercado igual o nosso, né, vamos dizer assim, investidores, ele tem que contar com uma totalidade de pessoas investindo que dê o retorno que ele quer. Então, ele vai ter que, vamos supor, em outras palavras, ele vai ter que compensar, né, primeiro, a falta de diversidade de concorrência. Né? Ele vai ter que, ainda os bancos alegam que você tem um risco de empréstimo desse dinheiro a nós. Né? O risco de alguns não pagarem, né? Do calote. Uhum. Tá? E ainda tem, o que eles falam, é que a falta de informações que os próprios bancos têm do mercado. Ou seja, segundo o especialista, o que a gente vai estudando é que o próprio banco ele detém muita informação do seu correntista, não de uma forma geral. Então, quer dizer, pode ver que cada vez que você se torna um cliente de um outro banco, né, ele não vai te dar aquelas condições que seu ex-banco te dá, porque ele conhece todo o seu histórico. Aí pega só um complemento aí, é um outro efeito da alta da taxa de juros. Normalmente, quando as taxas sobem, o banco acaba ficando mais seletivo para emprestar. Então, ele dificulta essa tomada de crédito do consumidor e da indústria, porque logo o custo do dinheiro é maior, a possibilidade de inadimplência também cresce, e aí ele segura um pouco mais esse tipo de... É o spread bancário que eles falam, né? É o spread bancário. Deixa eu deixar uma pergunta. Não, desculpa não, só tenho também uma pergunta, pode fazer. Não, é porque há uns anos atrás o Lula falou que pagou todos os créditos com o FMI, e aquilo ficou martelando na minha cabeça, assim, até hoje eu não entendi muito bem, porque naturalmente na sua casa, se você tem uma conta que você paga uns juros maiores e uma que você paga uns juros menor, a tendência sua é segurar essa que paga os juros menores e quitar que paga os juros maiores. Com certeza. Né? Na época, os juros com o FMI ele era quase a metade do que eram os juros internos no Brasil. Então, assim, eu fiquei em muita dúvida assim, qual que era a lógica econômica de se quitar com o FMI e não se quitar o mesmo valor internamente. Bom, a Argentina hoje já está voltando a recorrer ao FMI, né? No governo argentino hoje está voltando. O que acontece também, vamos dizer assim, não é só a taxa que o FMI aplicava, mas também as condições como qualquer banco para te emprestar. Então, através dessas condições para te emprestar um dinheiro, ele vem as exigências.
Né? Então, o que se concordava? Que não era só a taxa de juros, não era só isso. São outras obrigatoriedades que o FMI colocava ao Brasil que ele teria de cumprir. E que, segundo o entendimento, não é de agora, é de outros governos também, é que essas medidas deixariam a gente cada vez mais sem dinheiro, de só pagar. O que sobrar para a gente? Pagar só juros, pagar só a nossa dívida. E não daria retorno para a gente investir. Como é que a gente pode entender isso? Nós queremos hoje, vamos dizer assim, a foco hoje é, né, para medir o PIB. É o que são as riquezas, né, das transações. Bom, o PIB é composto por quê? Investimentos, consumo, né, exportações líquidas, menos, né, que é exportações menos importações. Então, se você tirar isso tudo e ficar com só os gastos de ficar pagando dívida, o que sobraria hoje para você investir? Né, em saúde, em educação, em estradas. Mas esse tema é bem complexo. É bem complexo, ele não é tão simplório até assim, onde entendeu? eu sei, a dívida que a gente tinha com o FMI, em valores absolutos, ela é coisa de 5% em relação à dívida interna nossa, né? Pode ser daqui a pouquinho? Pode, a gente claro. continua falando sobre Podemos, esse sim. assunto. A gente vai para mais um rápido intervalo e já voltamos com a mesa de debates. Mesa de debates. Oferecimento Unimed 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. O programa está passando rapidinho para ver se tem tempo, né, para a gente explicar para o pessoal tudo que tem rolado na economia nacional. Então, a gente estava falando sobre as taxas do FMI, não é? Certo? Respondendo a pergunta do Carlos aí, né, é super importante você quitar essa dívida com o capital estrangeiro, com o FMI, porque, né, junto com o dinheiro que o FMI manda, ele manda normas restritivas, o professor citou aqui, que engessam a economia do país. Então, traduzindo para quem está nos assistindo, se você empresta dinheiro para um amigo seu e depois percebe que ele pega esse dinheiro e está torrando, gastando à toa, numa farra, o que você faz automaticamente? Você para de emprestar. Sim. Ou então você coloca condições para o comportamento dele, para depois você voltar a emprestar. Então é a mesma coisa, o FMI vem com condições restritivas. Ele fala, você tem que parar de gastar dinheiro e começar a arrecadar mais. Então ele obriga o governo a nos taxar mais um pouco e parar de investir. Então, para você sair dessa amarra, que é uma condição contratual, logo você tem que pagá-lo. O Brasil hoje está numa situação, eu costumo brincar com os clientes lá no escritório, falando de investimento, que o Brasil hoje está com o carro quebrado, igual quebrou na época do Collor. Só que a nossa caixa de ferramenta hoje é muito mais completa. A capacidade que nós temos de reconstruir o país hoje é muito melhor. Por exemplo, as reservas nossas internacionais, elas passam de 600 bilhões de dólares. É uma das maiores, está entre as 10 maiores reservas internacionais do mundo. E isso é uma construção que começou com a austeridade na época do Itamar. O Itamar começou com o controle da economia, o Brasil fez um pequeno ajuste fiscal, e isso teve um efeito cascata, e o Brasil conseguiu construir esse colchão, que é como se fosse um amortecimento, uma reserva técnica para esse tipo de emergência. E o Brasil, uma das poucas coisas que os últimos governos não conseguiram destruir foram essas reservas. Então, hoje nós temos essa condição. Então, o Brasil, em termos técnicos, ele fez o dever de casa correto. Ele se livrou disso e trouxe a nossa economia de volta para a nossa mão. Mas aí deixa eu ver se eu entendo. Se esse é um dinheiro que o país tem, ele poderia pegar esse dinheiro para investir em coisas de necessidades básicas da população, como saúde, educação? Isso é um tema complexo, eu vou dar a minha opinião. Ele poderia, mas não deve fazer isso. É como se fosse o seguinte, o país não é feito, o governo não é feito para investir, ele é feito para regular, ele é feito para equilibrar. Quem tem que fazer o investimento é a iniciativa externa, privada. Né? O dinheiro tem que vir do mercado que produz realmente, o governo tem que regular. Então, se o governo usar essa reserva técnica, ele perde justamente o capital, como se fosse um capital de giro, um capital regulatório. É como se você tivesse uma reserva, você tem 10 mil reais de reserva para uma emergência. Aí você resolve fazer uma reforma na sua casa.
Aí você pega, ao invés de pegar o dinheiro no banco, ou financiar, ou juntar um dinheiro para aquilo, você usa essa reserva de 10 mil. Aí você fala assim, no primeiro momento parece uma economia. Aí depois, quando você acabar a reforma, acontece um imprevisto na sua vida. O que vai acontecer? Dançou, né? Você dançou, você perdeu esse colchão. Então, as reservas internacionais é justamente esse amortecimento para qualquer eventualidade muito forte da economia internacional. A economia internacional travou. O Brasil aí sim tem condições de usar um pedaço dessa reserva para estimular a economia até a economia voltar a circular novamente. Então, se você gasta esse dinheiro, o país fica Você tem que contar que vai dar tudo certo, sorte, né? Porque né? se não der... O que acontece é o seguinte, ainda, né, eu acho que também não acredito nisso, a economia ela ainda está num estado assim de controle, né? Não é nenhum desespero para você também, como estava o Rodrigo falando, pegar suas reservas e saindo gastando de qualquer maneira. Nós paramos, né? Só uma coisa aqui. A nossa recessão agora é uma das piores dos últimos 50 anos, porque ela não foi causada por um fator como hiperinflação, nem sobre um caos externo. Ela foi causada por problemas internos. Foi uma série de erros sucessivos durante mais de 10 anos. Essa recessão nossa, ela vem do desânimo, não é? As pessoas desanimaram de investir, todo mundo foi parando, foi freando a economia, freando de repente. Porque se você não confia no país, se você não confia nas normas, se você não confia no governo, logo você não investe, né? Aí eu falo sempre para as pessoas, ninguém quer investir em nada para perder dinheiro. Então o investidor internacional também para de querer investir aqui. O empresário que já é rico, para que ele vai colocar o dinheiro dele em risco, né, se ele não tem um mínimo de certeza? Então, nós tivemos uma paralisia durante mais de 10 anos. Né? Nós paramos de cair ano passado, estamos começando muito devagar e não se iludam. A nossa recuperação vai ser lenta e gradual. E é bom que seja assim para ela ser consistente. Consistente. O que o último governo do PT fez, é como se você melhorasse de vida usando seu cheque especial. Se você começasse a melhorar de vida, é evidente que sua vida melhora. Você passa a ter mais dinheiro e compra mais coisas. Pagar a conta. Mas é ilusório, né? Mas é ilusório. Então, o que nós temos que fazer agora e aproveitar agora nas próximas eleições é não votar em candidatos que prometam mundos e fundos, que prometam sim estruturar as bases econômicas, porque aí o investimento volta, o dinheiro volta a circular, o emprego começa a aparecer, o emprego aparecendo, os salários automaticamente sobem e aí sim a nossa vida melhora de forma consistente. Isso é interessante, Rodrigo, assim, que realmente para essa próxima eleição nós temos que se focar em candidato que fala que vai deixar de gastar. Candidato certeza. Que prometer obra, ele não está no momento do país. Ele deve estar fora de época, né? Extemporâneo. Não parte do horário eleitoral. Mas também vou vender meu peixe. Você não deve votar em qualquer candidato que esteja comprometido com processos, com denúncias, com essas bobagens todas que esses políticos todos estão envolvidos. É muito importante. Escolha um candidato novo, uma pessoa íntegra, que você vai lá no Google, digita o nome dele e fala assim, esse rapaz aqui, essa figura aqui, essa pessoa não tem comprometimento, não está denunciado, não está envolvido, então eu vou votar nesse. Não vai pela cor, pela estatura, pelo penteado do cabelo, não vai não. Perfeito. Pelo terno, não vai pela conversa fiada desses políticos, são todos mentirosos. Vou te dar um número para isso que ele está falando. De 2014 para cá, que foi o início da nossa crise, né, a indústria diminuiu mais de 12%. Significa, para quem está nos assistindo de forma bem simplista, se a indústria diminuiu 12%, tem 12% a menos empregados dentro dela. Sim. Então, se isso não voltar a crescer, se isso não voltar a acontecer, né, nós não vamos ter emprego. Não tendo competição entre os empregadores para terem os melhores empregados, logo o salário também não sobe. Sim. E aí como é que nós vamos voltar a ter uma indústria produtiva, a economia, o serviço, que é 50% praticamente aí do PIB, a área de serviço, votando em candidatos, tendo governantes que estabeleçam essa base de novo para o dinheiro voltar a circular e aí confiança, sim, né?
aqui a e confiança. ter paciência para passar por esse momento, que ele vai ser gradativo, né? Exatamente, vai demorar um pouco. exatamente. Vamos colocar também números nisso. Se nós crescermos perto de 2 a 3% em média ao ano, a partir de 2020, 2021, nós vamos empatar o PIB de 2014. Isso é uma projeção mega otimista, se tudo correr muito bem. Se nós conseguirmos, tivermos a felicidade de eleger um candidato, um bom candidato, e ele tiver uma boa formação de governo, estruturar essa base. A partir de 2020 e 2021. Enquanto isso, né, recomendação para todo mundo que nós assistimos, pé no chão, né, organizar bem suas finanças pessoais, né, e deixar a coisa acontecer de forma gradual, mas que ela seja consistente. Né? Não adianta dar um salto à economia, o PIB crescer, a inflação disparar e aquilo ser só uma ilusão. A gente fala a ilusão do crédito sem consistência. Né? O crédito, por exemplo, americano, ele é um crédito que ele é muito barato, é de longo prazo, mas eles têm renda e consistência no emprego. Logo, você consegue pagar, aí a economia começa a girar, porque você compra, você financia, você paga. Dá tempo de só intervir no intervalo? Pode, claro. Concordo muito com o que o Rodrigo está falando, mas a gente tem que visualizar também uma coisa. A crise americana, ela foi também uma crise de excesso de consumo. Né? Em que sentido? De você gastar também mais do que você tem, de você pagar um cartão de crédito do que com o outro. Né? O Alan Greenspan, que é o ex-presidente do Banco Americano na época da bolha, do Banco Central americano, ele mesmo falou em entrevista que ele tinha também cometido, vamos dizer assim, um erro por falta de perceber o mercado e de regularização financeira do mercado. Mas aí... não deixar da maneira que foi esse fluxo. Né? Então, é muito importante a gente saber que essas falhas, vamos dizer assim, no Brasil, ela também não é só subjetiva nossa. Eu tive na Argentina, com o Código de Comércio Internacional, eu estive lá, você escuta lá a televisão, é a mesma coisa nossa, né? Lá, um lado e um outro, e mesma discoisa. Então, a Argentina também teve um governo populista durante 10 anos. Estão pagando a conta. Uma coisa que eu achei interessante, eu estava vendo a reportagem, é que as reservas em dólar, que são esse coxinho de amortecimento de dinheiro, no Brasil nós estamos assim, quase 10 vezes mais que na Argentina. A Argentina, a reserva deles é muito pequena, então eles não têm fôlego para tomar medida. Por isso que eles estão passando, o que estão passando agora, a inflação está descontrolada, também um dos fatores é a falta de reserva. Mas aí a Argentina, diferente dos Estados Unidos, o Brasil, em termos regulatórios de derivativo, ele tem uma proteção muito maior do que os Estados Unidos tinha antes. Então, lá, a grande bolha aconteceu no mercado imobiliário, mas não foi efetivamente o problema do mercado imobiliário. Foram os derivativos lançados, baseados no mercado imobiliário. Cobrir, né? Isso gerou uma especulação infinita lá, e essa bolha acabou estourando. Isso aqui no Brasil é praticamente impossível de acontecer por conta do modelo bancário brasileiro de crédito imobiliário e por conta das nossas regulações, que, por incrível que pareça, são mais fortes do que as americanas para esse mercado financeiro. Dizem que tem uma bolha assim na China também. É verdade? Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Vou dar um tempinho para vocês descansarem e tomar uma água. A gente vai para mais um rápido intervalo, o último já do nosso programa de hoje, mas já voltamos com a mesa de debates. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. Carlos, você pode repetir sua pergunta do final do último bloco, por favor? Te peguei numa saia justa. Nós estávamos falando da China. Da China, foi. Isso é interessante. Que outro dia a China está com a bolha. Outro dia eu estava lendo que a China está com a bolha também, porque grande parte do financiamento desse crescimento estrondoso da China está vindo de investimento do exterior que coloca dinheiro lá, inclusive muito capital não declarado. Né? Como que isso funciona? Realmente tem chance de estar uma bolha? Porque do jeito que está crescendo, se houver problema com a China, é mais uma crise mundial. Um exemplo. Pode ficar à vontade. Vamos iniciar o seguinte. Como é que começou esse crescimento na China? Você tinha na teoria que a China era um mercado que se pagava muito barato. Então, quer dizer, para aumentar seus ganhos, o que eu vou fazer? Eu vou para um mercado, vou produzir num mercado e que meu custo é menor. Então começou-se a criar diversas, né,
as indústrias, de vez para ir de outros países, foi para o mercado onde se pagava menos possível a um trabalhador. Né? E o que acontece agora? Essas empresas, o Rodrigo pode depois também comentar, essas empresas, né, dependendo do lucro, dependendo do que for, elas estão reduzindo suas plantas também. Né? Então, o que está acontecendo? Até pela confiabilidade, eu acredito, ainda preciso até aprofundar mais isso, é que eles também estão enxugando um pouquinho de investimentos lá, pela expectativa da economia como um todo. A China hoje, o que ela faz? Se antes ela era um centro e todo mundo queria abrir suas fábricas lá, hoje ela faz a mesma coisa com a periferia. Ela usa a periferia para diminuir os seus custos também, ou seja, ela está avançando nesse sentido. Né? Então, o que eu vejo hoje? Eu não acredito muito numa bolha, né, uma coisa do outro mundo, mas, como o próprio Rodrigo falou, nós temos uma fase realmente de muita expectativa. A economia ela é, querendo ou não, atrelada à política. A expectativa do que vai acontecer foi assim na eleição do Trump, na última eleição do Trump com o Obama, com o partido, né, do Obama, vamos dizer assim. Ou seja, a economia anda atrelada. Então, nós também temos, além de tudo, nós temos aí uma perspectiva do que vai ocorrer ainda esse ano politicamente no Brasil. Mas é só respondendo a sua pergunta, pegando o gancho no comentário do Jamil, na China realmente houve a bolha, assim como houve aqui no nosso mercado imobiliário, né, a oferta de crédito excessivo no governo Lula elevou demais o preço dos imóveis, só que essa bolha não chegou a estourar. Por quê? Quando ela chegou no ápice, começou uma desaceleração automática, o país começou a parar de crescer e o preço dos imóveis começou a declinar, ou pelo preço nominal mesmo, ou pela questão da inflação. Ele parou de subir, a inflação subindo, ele ficou estabilizado. Aconteceu a mesma coisa na China. O governo chinês, o país vinha crescendo a taxas absurdas, 9, 8, 9, chegaram a 11% ao ano. Eles fizeram o quê? Eles desaceleraram propositalmente para uma taxa menor. Hoje eles estão na média de 4 a 5%, esse ano um pouco mais, justamente para quê? Porque eles querem crescer nesse batidão, nesse ritmo, mas de forma mais consistente. Então lá teve esse início de bolha, essa desaceleração, e isso causou um impacto forte aqui no nosso país, porque o preço das commodities caíram muito forte, o Brasil muito dependente desse tipo de produto, né? Foi impactado diretamente, mas eles fizeram o dever de casa, eles tiraram um pouquinho o pé do acelerador, a economia deu uma arrefecida e agora eles estão voltando a acelerar um pouco mais devagar. Tem uma pergunta de casa. O pessoal quer saber esse termo bolha, que vocês falam tanto, bolha, o que seria isso? Essa é uma aceleração excessiva dos preços de qualquer coisa. Começa a ficar surreal. Por exemplo, no caso do Brasil aqui, os imóveis chegaram, há alguns anos, chegaram a subir quase 30% em média aqui no Brasil. Né? Não justifica isso. E a bolha é o quê? É uma especulação excessiva em cima de um bem, né? Até um produto ou serviço qualquer, de forma desregulada. E aquilo eleva o preço, por exemplo, nós estamos falando aí, brincando aí da gasolina, né? Chegou a se vender gasolina ontem a R$ 9,90 o litro, né? É como se fosse uma bolha, né? Todo mundo especulando, querendo aquele produto e não tem aquele produto para entregar, o preço sobe de forma excessiva. É a lei de oferta e demanda que nós economistas, vamos dizer assim, nós temos na nossa teoria. Ontem eu vi uma reportagem falando que a Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou o aumento de 23% da energia elétrica da CEMIG em Minas, né? Uhum. Olha que aumento grande, gente. Isso vai impactar na vida de todo mundo. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, assim, nós estamos falando da taxa básica de juros, falando de economia, falando de aceleração lenta. Que reformas o Brasil precisaria fazer para dar segurança à população, para a população investir e o país voltar a crescer de forma consistente? Queria falar da primeira e mais importante reforma, que nós já tocamos nesse assunto. Rapidinho, tá? Voltar a ter um governo. Isso. É a primeira reforma. Nós não temos governo faz um tempo. Né? Temos o governo tampão aí do Temer, né? E ficamos um tempo sem um governo efetivo com a própria Dilma. Nós precisamos de ter um governo de verdade, que tenha um plano de longo prazo, não um plano populista para ganhar a eleição. Nos últimos tempos nós tivemos isso. Então, na minha opinião, na minha humilde opinião, a primeira reforma é a reforma política feita pela população agora na hora de votar. Na hora de votar. Essa é a primeira grande reforma. Depois da reforma da população,
né? O governo tem que fazer o quê? Ele tem que colocar as contas públicas em ordem. Significa, para todo mundo que está nos assistindo, é gastar menos e o pouco que gastar bem feito. É a famosa política fiscal, O Brasil não tem problema de recursos, na minha opinião. O Brasil tem problema de competência na aplicabilidade desses recursos. Né? Você pega uma escola municipal, você não precisa de 50 milhões de reais para colocá-la funcionando. Você precisa de pouco dinheiro e bons ajustes. Você não precisa, na prefeitura, para não ter buraco lá no São Pedro, de investimentos do Banco Internacional de bilhões de dólares. Você precisa ter uma máquina pública funcionando direitinho, beabá, feijão com arroz. É isso que nós precisamos. Só que hoje no Brasil, você cobrar alguém competência virou o quê? Virou um desacato. Virou um problema. Você não pode cobrar ninguém competência. Né? Então, principalmente do serviço público. Principalmente. Então, nós precisamos fazer uma reforma, ajustar as contas públicas, e isso requer sacrifício. E por que é importante a população entender isso? Porque sem essas reformas, o Brasil não volta a ter credibilidade. Sem credibilidade, não tem investimentos. Sem investimentos, nós não teremos emprego e crescimento. Então, essa é uma cadeia. O dinheiro não aparece do nada, ele aparece do nada produzindo dívida, o governo emitindo mais dívida. E aí vem a conta, como está vindo para a Argentina, e hoje nós estamos pagando essa conta. Justamente, né, Rodrigo? Eu acho isso interessante, porque quando a gente fala assim, diminuir o tamanho do Estado, fazer uma reforma do Estado correto... Não significa diminuir a economia. Não significa pelo diminuir contrário, a economia, pelo contrário, ou seja, se o Estado ele deve menos, ele vai prometer menos aos bancos, consequentemente se torna o custo mais do dinheiro seguro, cai um pouco, as pessoas animam a investir, perfeito, e vai Carlos, fazendo um ciclo de crescimento sustentado. Então, né? é a primeira reforma, ajustar as contas públicas. Dói, mas... um curso de economista também. Exatamente, Você perfeito. sabe, Steca, eu tenho 2 MBAs, então assim, é lógico que eu não sou economista, mas já estudei bastante, mas falta muita coisa ainda. De maneira simplista, na nossa casa, nós estamos em dificuldade financeira. O que nós temos que fazer? Se nós não conseguimos aumentar a receita, nós temos que diminuir a despesa. E ponto final. Diminuindo a despesa, vai sobrar um pouco de dinheiro, você volta a investir, volta a poupar, e depois você volta a ter uma vida melhor. E isso é interessante. Pode? Não pode. Então fica para a próxima. O nosso programa infelizmente chegou ao fim. Pessoal, eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês, de ter cumprido muito bem esse papel de descomplicar a economia. Tentamos um pouquinho. Muito obrigado. Debatedores, nos vemos semana que vem? Semana que vem, com certeza. A semana que vem é feriado, tá? É verdade. Então na próxima semana eu te dou uma folga. E na outra semana, dá um minuto aqui, eu vou trazer para... Vou pedir para trazer para a mesa o nosso programa de Dentistas do Bem. Perfeito. Tá bom? Maravilha. Eu gostaria muito de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí da sua casa. Lembrando que a mesa de debates volta amanhã, ao vivo aqui pela TV Juiz de Fora, como você já sabe, às 11 horas da manhã. Então eu espero te encontrar. Você pode assistir a reprise do nosso programa hoje às 6 horas ou a qualquer momento no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook. É só procurar por TV Juiz de Fora. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês e até amanhã. Tchau. Mesa de debates. Oferecimento Unimed 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.